estudantes do terceiro ano, tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lembrar dos nossos combinados. Lembre-se que eles são bem importantes para a sua saúde e bem-estar. Se precisar sair de casa, lembre-se sempre de usar a máscara. Lave sempre as mãos antes, depois das aulas e sempre que possível. E escolha aí um lugar bem confortável, onde você possa colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer suas atividades, que nós temos bastante coisa para aprender hoje, certo? E por falar em materiais, os materiais que nós vamos utilizar hoje. O caderno ou a folha para você registrar a aula, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Vamos continuar? Antes de começar o tema de hoje, vamos rever o que a gente viu na aula passada. Na aula passada, nosso tema foi Cidade de Curitiba, Patrimônio Histórico, Cultural e Natural, certo? E na aula passada nós vimos que município é o local onde vivemos. Nele encontramos casas, prédios, ruas, parques, comércio, transporte, entre outros. O município é administrado por prefeitos e vereadores, através de uma eleição que ocorre a cada 4 anos. A última eleição foi até no ano passado, que elegeram o prefeito e os vereadores. Também aprendemos que, para administrar um município, o prefeito conta com uma equipe de trabalho. O prefeito de Curitiba é o Rafael Greca de Macedo e ele conta com uma equipe de trabalho em vários setores, como na educação, que é o setor que eu atuo, na saúde, no meio ambiente, no transporte, no urbanismo, entre outros. O prefeito tem o seu gabinete no Palácio 29 de Março. Essa é a sede da Prefeitura Municipal de Curitiba. Sobre os vereadores, a Vivi nos falou que os vereadores são responsáveis por propor leis que atendam às necessidades dos moradores do município. Em Curitiba, nós temos atualmente 38 vereadores. E aprendemos que os vereadores atuam no Palácio Rio Branco, onde fica a Câmara de Vereadores de Curitiba. Lá eles têm seus gabinetes de trabalho e também o atendimento à população. E também é lá que eles apresentam e votam as leis para a melhoria da cidade, certo? E tanto o Palácio 29 de Março como o Palácio Rio Branco são patrimônios históricos da cidade. Nós aprendemos que patrimônio histórico são os lugares como os prédios, as residências, as praças, os bairros da cidade, entre outros. São os marcos do passado que podemos observar ainda hoje em Curitiba. E a Vivi nos falou sobre o patrimônio cultural e falou das lendas. As lendas da cidade fazem parte do patrimônio cultural. Mas será que patrimônio cultural é só isso? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país, para uma cidade, para um lugar. As festas, as danças, as músicas, as manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Mas tem uma coisa importante que eu falei muito na aula passada. Todo patrimônio histórico
é um patrimônio cultural. E a Vivi veio nos contar que as lendas da cidade fazem parte do patrimônio cultural. E até ali na imagem aparece ali as ruínas de São Francisco. Lembra qual é a lenda? Diz que tem túneis embaixo, né, das ruínas que ligam para outras igrejas do centro de Curitiba. Se isso é verdade, não sei. Mas é uma lenda da cidade, certo? E olhe lá o que a Vivi veio nos dizer. A Mata Atlântica é um patrimônio natural. Também aprendemos que patrimônio natural é aquela paisagem com montanhas, serras, cachoeiras, rios, fozes, florestas, matas e outros. Na cidade de Curitiba também encontramos alguns lugares assim, nos parques, nos bosques, praças, pedreiras, que apesar de ser adaptado para o lazer, é um modo de preservar a natureza, certo? E vamos lá para a nossa aula de hoje. E a Vivi vem nos falar qual vai ser a aula e o nosso tema. Nós estamos na aula 5 e o tema Cidade de Curitiba, espaços públicos e privados. Então pegue lá o seu caderno e a folha, coloque a data que você está assistindo a aula 5, História, Cidade de Curitiba, espaços públicos e privados. Eu vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
Então vamos continuar? A Vivi veio nos falar que vamos começar a aula de um jeito diferente. Vamos começar a nossa aula com uma música folclórica que você deve conhecer. Você sabe o que é música folclórica? São canções populares e tradicionais que fazem parte da sabedoria de um povo. Ela é transmitida pela tradição oral, ou seja, nós aprendemos através da fala, ou seja, a música com as pessoas cantando. E acho que quase todas as crianças brasileiras e até os adultos conhecem essa música folclórica, mas poucos sabem como ela foi criada. Eu conto para vocês daqui a pouco. Vamos ver a música? Eu vou tentar cantar, mas eu vou ser bem sincera. Eu sou professora, não cantora. Mas vamos lá. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Com pedrinhas de brilhante, só pra ver meu amor passar. E daí, conhecem essa música folclórica? Agora o que vocês não sabem é que ela foi criada por um compositor anônimo para homenagear a princesa Isabel. E a princesa Isabel faz parte da história do Brasil. Ela era filha do imperador Dom Pedro II. E ele foi regente do Brasil, né, logo no início do império. E quando ele precisava viajar, era ela que assumia o Brasil. É como se fosse a rainha do Brasil da época, certo? E a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. Essa lei extinguia a escravidão no Brasil, certo? Então já aprendemos a música, já aprendemos a história de onde veio a música. E a Vivi veio nos falar uma coisa bem importante porque ela está com uma dúvida. Você já pensou como o nome de uma rua é importante para uma cidade? Se a gente for pensar, a Vivi está certa. O nome da rua é muito importante. Ela nos ajuda na identificação. Sem um nome das ruas seria bem complicado localizar-se na cidade, chegar de um lugar a outro, né? Como que a gente ia saber se não tivesse um endereço? E olha outra dúvida da Vivi. Como será que são escolhidos os nomes das ruas? Uma pergunta bem interessante, né? Nós vamos descobrir isso lendo uma reportagem. Sabe como são escolhidos os nomes das ruas da cidade? A gente explica. Das tarefas dos vereadores de Curitiba, encontra-se entre as mais conhecidas a criação de nome para as ruas da cidade. Ouve-se falar nas mais diversas propostas de denominação, mas o que muita gente não sabe é que, para serem aprovados, os nomes precisam estar de acordo com uma série de critérios definidos pela Lei Municipal 8.670 de 1995. Nomes de pessoas. Não é permitido dar nomes de pessoas vivas a bens públicos e, mesmo que o homenageado já tenha morrido, ainda é preciso provar a relevância da denominação. Para dar nome de pessoas a bens públicos, é preciso encaminhar uma justificativa com a biografia do homenageado, provando a relevância do pedido. Momentos históricos. Caso o nome da rua se refira a algum momento histórico, este deve ter acontecido há mais de 25 anos. Outras regras gerais. Além de nomes de pessoas e momentos históricos, é possível dar nomes que façam referência a lugares, animais, plantas e coisas. Olhe quanta coisa nós aprendemos, né? Essa lei número 8.670 de 1995 define que para dar nome às ruas
Pode ser nome de pessoas, mas essas têm que ser falecidas, não pode ser pessoas vivas não. E tem que comprovar o porquê é importante homenagear essa pessoa. Por isso que eles pedem a biografia. O que é a biografia? É um histórico do que já aconteceu na vida daquela pessoa. Pode ser também uma data comemorativa, que ocorreu há mais de 25 anos, ou seja, há 25 anos atrás. E também pode ser nome de lugar, de animais, de plantas e de coisas, que daí é mais fácil. Vamos fazer uma atividade para entender isso melhor. Relacione o nome da rua com o que ou a quem se refere. Eu tenho ali 6 placas de rua. Tem a Rua México, a Rua Pastor David Kopp, a Avenida Senador Salgado Filho, Rua 15 de Outubro, Rua Tijucas do Sul e Rua Salvador Ferrante. E ali no meio, estou falando a que se refere. Nome de um líder religioso, nome de um político, data comemorativa, nome de uma cidade, nome de um país e nome de um ator. Vamos fazer junto, eu vou falar o nome da placa e vocês vão falar sobre a que se refere. Rua México, o que vocês acham? Se você falou que é o nome de um país, acertou. Rua Pastor David Kopp. E agora, você sabe sobre o que se refere? É o nome de um líder religioso. Ele é um menonita, ele era russo e ajudou a desenvolver o comércio, a indústria e também o aspecto religioso aqui em Curitiba. A Avenida Senador Salgado Filho. Esse é mais difícil, mas tem uma palavrinha ali que nos dá uma pista. Senador. Então, é o nome de um político, já que senador é um cargo político escolhido através das eleições. Rua 15 de Outubro. Esse tá fácil, né? É uma data comemorativa em homenagem ao Dia do Professor. Gosto muito dessa data. Rua Tijucas do Sul. Esse também não tá difícil, não. É o nome de uma cidade aqui do estado do Paraná. E sobrou só um, né? Rua Salvador Ferrante, que é o nome de um ator paranaense da década de 30, 40, certo? E vamos fazer uma atividade sobre rua. Faça um desenho da rua que você mora e depois escreva o nome dela. Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade, certo?
daí já terminou? Se você não terminou agora, você pode terminar depois, certo? O importante é fazer todas as atividades. E agora me dê um clique aqui. Você sabe o significado do nome da rua em que você mora? Isso dá uma boa pesquisa, até mesmo da parte histórica, que eu adoro, certo? Quem sabe você pesquisar por que essa rua tem esse nome? É uma ideia bem legal, certo? E a Vivi veio nos dar uma informação bem importante. Você sabia que as ruas de uma cidade são espaços públicos? E você sabe o que são espaços públicos? Vamos descobrir? Nós vamos ler um texto para aprender um pouquinho mais. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. Exemplos: as praças, as ruas, os parques, as avenidas, as praias que existem em cidades litorâneas, etc. Eles são de responsabilidade do governo. As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazendo a manutenção dos bancos e dos jardins. Espaço público é o que é utilizado pela população. São de responsabilidade do governo, mas quem utiliza esse espaço também deve ajudar na preservação e na manutenção, com atitudes simples como não jogar papel no chão, não pichar, não arrancar plantas, cuidar das árvores. E não é tão difícil de colaborar, certo? Outra dúvida da Vivi: o que podemos encontrar nas ruas da cidade? Essa é fácil, né? Pense você tudo que tem na sua rua. Pensa no trajeto da sua casa até a escola, tudo que você encontra. Encontra casas, prédios, lojas, panificadora, restaurante, praças, igrejas, entre outros. Na tela aparece um mapa com algumas ruas da cidade de Curitiba. Você já viu um mapa assim? Se você perceber, no mapa tem os desenhos. São ícones de localização que mostram o que tem naquela localidade. Vamos aprender um pouquinho mais sobre eles? Cada ícone representa um lugar, o que tem naquele lugar, naquela localidade. Então vamos lá. Quando a gente encontra esse ícone com a colher e o garfo cruzado, é um restaurante. Esse ícone ali é de um museu. Quando tem o H em vermelho ou até a cruz em vermelha, é um hospital. O símbolo do dinheiro, um banco. Esse é fácil, né? Posto de gasolina. Um cafezinho, panificadora. Um livro é uma biblioteca. Pente, tesoura, salão de beleza. E se tem árvores, um parque. E olha lá o que a Vivi veio nos alertar. Alguns desses espaços são públicos e outros não. Então eles são espaços privados. Opa, já sabemos o que é espaços públicos, mas espaços privados? Vamos também ler um texto para saber sobre o que ele representa? Os espaços privados ou particulares pertencem a pessoas ou empresas. São exemplos de espaços privados: casas, lojas comerciais, escolas particulares, shopping centers. Geralmente, os espaços privados são mantidos pelos proprietários. Eles cuidam e fazem a manutenção para a sua preservação. Também podemos circular em alguns espaços privados, mas são locais que têm um proprietário, ou seja, um dono ou até mais que um dono. Eles que pagam as contas provenientes do uso desse lugar, como a conta de água, de eletricidade, os impostos, entre outros. E olha lá o que a Vivi veio nos dizer.
Vamos rever os ícones de localização e verificar se são espaços públicos ou privados? Olha que ideia legal! Então a gente vai rever aqueles ícones pensando se é espaço público ou privado. Vamos lá? Um restaurante é um espaço privado, porque tem um dono, certo? O banco também é um espaço privado. Já a biblioteca é um espaço público, onde a gente pode fazer uma carteirinha, se cadastrar e emprestar livros, certo? Um museu aqui tem uma curiosidade. Pode ser tanto um espaço público quanto privado. O espaço público é um museu que é aberto à comunidade, que você às vezes não precisa pagar nada para ver as exposições. Agora tem alguns museus que são privados e eles cobram uma taxa para a pessoa entrar e ver as exposições, certo? O posto de gasolina, espaço privado. Um salão de beleza também é um espaço privado. Um hospital. Um hospital pode ser tanto público quanto privado. Público é aquele que aceita qualquer pessoa que estiverem passando mal, precisarem de algum atendimento lá. Já o privado vai ter que pagar para ser atendido, certo? Panificadora, um espaço privado. E o parque, um espaço público. Professora, mas eu já fui em parques que tinham que pagar. Daí é um espaço privado. Mas se a gente for pensar nos parques aqui da nossa cidade, a maioria você pode usufruir sem pagar nada. Então é um espaço público, certo? E a Vivi veio nos falar sobre uma atividade. Vamos fazer uma atividade. Vou mostrar uma imagem da cidade de Curitiba e você deverá dizer se é um espaço público ou privado, certo? Então, você vai ver a imagem e dizer é um espaço público ou privado, certo? Vamos lá? Olha essa imagem. As ruas de uma cidade. O que você acha? São espaços públicos ou privados? Essa tá fácil, que a gente já falou bem no comecinho da aula. É um espaço público. É um lugar da cidade que tem maior circulação de pessoas, de veículos, e é um espaço público para todos, para o uso de todos. Vamos para o próximo? Os terminais são espaço público ou privados? O que você acha? São espaços públicos. Os terminais são equipamentos urbanos que permitem a integração entre as diversas linhas de ônibus que formam a rede integrada de transporte de uma cidade. Então, é um espaço público. Vamos para outro. Uma loja é um espaço público ou privado? Se você falou espaço privado, acertou! Uma loja é um estabelecimento comercial e que se expõe e vende mercadorias. Apesar de ter circulação de pessoas, eles possuem um dono, um proprietário, e é um espaço privado. Outro. E as escolas? São espaços públicos ou privados? Aqui a gente tem que pensar um pouquinho. A escola municipal é aquele que é administrada pelo município. A escola estadual é aquela que é administrada pelo estado. A escola particular é aquela que possui um dono, ou seja, uma propriedade privada, que não pertence ao governo. Na tela aparece a Escola Municipal Oswaldo Arnes, que tem como mantenedora o município. Então, é um espaço público. E as fábricas, as empresas, são espaços públicos ou privados? Na tela nós temos uma foto antiga de uma fábrica que funcionava aqui em Curitiba. Esses espaços têm um dono, têm um proprietário, então é um espaço privado. E as praças de uma cidade? São espaços públicos ou privados? Na tela nós temos a imagem da Praça do Japão, que foi construída em homenagem aos imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil a partir de 1910. Esse é um espaço público. Mais um. E os parques de uma cidade? Será que são espaços públicos ou privados?
Na tela tem o Parque Tanguá, que foi construído em uma antiga pedreira aqui da cidade. E é um dos principais atrativos da cidade. Nele tem um mirante que proporciona uma linda vista da cidade de Curitiba. Dá para atravessar a pedreira por um túnel. Tem passarela sobre a água. O parque conta ainda com pista de caminhada, ciclovia, jardim e é uma propriedade do município. Então, é um espaço público. E os restaurantes, as lanchonetes, o lugar onde acontece o comércio de alimentos, são espaços públicos ou privados? São espaços privados, pois possuem um proprietário, certo? E a unidade de saúde? É um espaço público ou privado? A unidade de saúde constitui-se uma porta de entrada do sistema de saúde, de modo que todos os usuários que o procuram são atendidos e encaminhados para diferentes especialistas na área de saúde. As unidades de saúde são mantidas pelo município, então são espaços públicos. E as casas que existem de uma cidade? Ou até mesmo os apartamentos onde as pessoas moram? Será que são espaços públicos ou privados? São espaços privados. As casas, os prédios, as moradias das pessoas que vivem em uma cidade têm um dono, têm um proprietário. Por isso que é um espaço privado. Agora vamos recordar o que nós aprendemos antes de fazer as últimas atividades, certo? Espaço público são de responsabilidade do governo. Quem cuida desse espaço, além do governo, é a população. São exemplos de espaço público: as praças, os parques, as ruas e as escolas municipais e estaduais. Espaço privado são de responsabilidade de alguém, como pessoas ou empresas. Quem cuida desse espaço é o dono ou a pessoa que aluga os mesmos. São exemplos as casas, o shopping center e as lojas, certo? Guardaram bem isso daí? Então agora vamos para a nossa atividade. Caça-palavra, espaços privado e público. Então aí tem 8 palavras. Ao achar, você vai escrever elas no seu caderno, certo? Pois nós vamos utilizar essas palavras para outra atividade. Vou dar um tempo aí para você fazer.
daí, conseguiu encontrar as 8 palavras? Agora eu vou lhe ajudar, certo? Tem lá fábrica, praça, shopping, casas, ruas, lojas, parque e escola, certo? Anotou todas essas palavras? Agora nós vamos fazer uma atividade com essas palavras. Das palavras encontradas, complete quais são o espaço privado e quais são o espaço público. Então você vai dividir elas, uma de um lado e outra do outro, e a gente vai ver depois se você fez certo. Vou dar um tempo aí para você fazer. E daí, já terminou? Vamos ver se você colocou as palavras nos lugares certos. Então lá, espaço privado. Eu pensei em espaço privado, o shopping, as casas, as lojas e as fábricas. Fez isso também?
Beleza. Espaço público. Eu pensei na praça, escolas, ruas e parques. Professora, mas escola pode ser também privada? Pode também. Mas como nós estamos numa escola municipal, falando de escola municipal, eu pensei aqui no município. Então eu pensei numa escola pública. A mesma coisa o parque. Como eu falei, tem parques que são cobrados. Mas se a gente pensar nos parques aqui de Curitiba, eles não são. Então são espaços públicos, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!